Amém, Jesus Maria. No princípio era o verbo, homem neste cá, e o verbo é Deus, e sempre Deus. Rapaz, que passar cá, o Yeshua Mashiach, o Deus conosco, aleluia. Que o Senhor continue nos dirigindo para a glória do teu santo e eterno nome e para o objetivo final, a salvação de muitas das nossas almas para o seu reino. Quantos dizem comigo? Amém. Amém. Glórias a Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 28, vai assim nos dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Oh, glórias! Então, nós temos que dizer que veio, como falei antes, no pensamento, para falar esta palavra. É assim, eu assisti um vídeo que uma senhora, ela dizia assim: o que é que o inimigo tem como arma eficaz, ela deve entender isso, para desanimar ou derrubar um cristão? Sendo que é desanimar ele para enfraquecer, para não ler a palavra de Deus. Ele disse em outros termos, que o inimigo disse, mas ele não diz a palavra de Deus, que é para não exaltar falando a palavra de Deus. E muitos cristãos não aprendem isso, falando coisas do inimigo, fazendo propaganda dele, exaltando ele, como faz em José como governador. A exaltar José, né, como vaso de Deus de verdade, completo 100%, é a primeira etapa dele, até os 30 anos, que significa a igreja perseguida. E pular a segunda etapa. E a terceira etapa, ele é aquela parábola, se cumpre a palavra do filho pródigo, que voltou para casa do seu pai, retornou. Por isso que quando antes ele disse que o primeiro filho dele, que foi Manassés, seu primogênito, ele botou o nome o quê? Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Tá vendo? Tá vendo aí o significado do nome Manassés que ele colocou e dizendo isso? Agora, a segunda etapa que eu pulei, ele significa dos 30 anos em diante, até não sei quando foi que ele veio a cair em si, né, como filho pródigo, e voltou a ser povo de Deus de novo, né, para prevalecer quem? O segundo filho dele, Efraim. Foi por isso que Jacó, que queria dar a primogenitura a ele, José, mas transferiu do jeito que viu ele lá no Egito, vestido como o faraó, e como Judá falou, né? Porque tu és como o próprio faraó. Então, Jacó desviou a primogenitura para o filho de José. E não foi nem para Manassés. Ele falou que Manassés, o nome significa Deus me fez esquecer do meu povo. Então, Manassés, como primogênito de José, não era digno de ter a primogenitura que Jacó queria dar até para o próprio José. Então, ele passou para Efraim. É mesmo assim, depois lá na frente, ele rejeitou. E mostra a palavra de Deus no Salmo, que é o primogênito de verdade que Deus considera, não é? Ele mesmo, de modo específico, é Davi, aqui em terra. Tá certo? Ele rejeitou também a primogenitura de Efraim. Mas o seu amor foi sempre grande, provando para todos, na verdade, filho de Jacó. Tá certo? Então, essa senhora, voltamos ao assunto, a senhora, ela disse que o inimigo deu a entender que as armas que ele tem para desanimar os crentes, entendeu? Primeiro, em relação à leitura da palavra, não ter ânimo, perseverança para ler a palavra, que é isso aqui, em primeiro lugar. Em segundo lugar, louvar a Deus
até começando a sua própria casa, entendeu? E o outro costume é a oração, também, desanimar para orar. E o quarto, ir para a igreja. Então, para deixar de fazer tudo isso. Agora, uma saliência, uma saliência. Ela no final, ela não, aquele que estava entrevistando ela, quando ela disse isso, aí aquele que estava entrevistando, ele entendeu errado, o passo a passo, o devido lugar de cada uma dessas partes aqui, que o inimigo procura desanimar, foi dizer que, para deixar de ir para a igreja. Entendeu errado, certo? Mas como aparece aqui, tudo contribui para o bem daqueles que mandam aproximar pelo seu decreto. Então, pastor, eu agradeço por ela ter falado dessas 4 partes que o inimigo disse que usa para desanimar o crente, para derrubar o crente. Agora, a parte que aquele que estava entrevistando ela, que deu o ponto final, dizendo assim, para deixar de ir para a igreja. Será que deixar de ir para a igreja é maior? Igreja, estou falando 4 paredes. É maior, será que é maior do que, em primeiro lugar, a leitura da Bíblia? A leitura da Bíblia, essa palavra aqui é a palavra vida. Representa Jesus, um ser vivo. Diz assim, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Certo? Então, ir para a igreja, será que é maior? Igreja, estou falando 4 paredes. Será que é maior ir para as 4 paredes, que chamam de igreja? Que a igreja somos nós. Será que é maior do que o louvor? Que significa você adorando a Deus com alegria, agradecendo a Deus com alegria. Entendeu? Porque está na presença dele, o Santo Espírito, na verdade, dentro de você, lhe inspirando nesta comunhão com aquele que nós não podemos ver, Todo-Poderoso, nosso Criador. E será que você não está indo às 4 paredes? Será que é maior do que a sua oração convicta, como Pedro convictamente confessou diante de Jesus que ele era o Filho de Deus que veio nos salvar, o Messias? Jesus confirmou que foi o Pai quem revelou a Pedro. Não foi carne e sangue, mas o Pai que revelou a Pedro. Que maravilha! Então, mas eu agradeço o veredito que esse que está entrevistando falou. Então, pode deixar de ir para a igreja. Então, se deixou para a igreja, então não valeu a leitura aqui da palavra de Deus em primeiro lugar. Então, não valeu a adoração a Deus. E não valeu a oração. Veja que estratégia do inimigo. Está vendo? Mas, pastor, então, o que a gente planta, a gente colhe. Cuidado com as suas coordenações para com as suas ovelhas, o que estão ao redor de vocês. Cuidado com o que planta. Jesus disse, eu não julgo conforme o ouvido dos meus ouvidos, nem conforme o olho da minha vista, mas pela reta justiça. Então, é conforme na sua palavra, mas qual foi a intenção que a pessoa usou a palavra? Tá vendo? Às vezes, a intenção lá dentro é para criar o mal daquela pessoa, apesar de ter falado a palavra de Deus. Quando a palavra é dura, para a disciplina, esse amor de Deus, para que a pessoa venha se arrepender, conhecendo a verdade. Conhecendo a verdade e a verdade vos libertará. Então, por que eu digo que eu agradeço também por esse fala dessa senhora e o veredito que é aquele que está me entrevistando ela? Por que eu agradeço? Por quê? Porque eu aprendi suportar o erro e entender que aquilo me serviu, aquelas falas me serviu para entender que a gente, diz, como diz Paulo, examinar de tudo e retende o bem, quanto mais que nos vem para diante de nós, chega aos nossos ouvidos, nossos olhos.
entendeu? Então, por exemplo, eu entendi no topo da montanha que Deus me fez no sonho ver. Depois que eu subia, que eu olhava, via na minha frente, não podia descer, a alta montanha, eu via a terra lá, o rio, entendeu? E eu via que era perigoso ficar naquela altura, naquele topo daquela montanha. Era uma rocha, era toda ela rocha. Então eu olhava para trás para voltar, para descer. Mas quando eu olhava para trás, lá embaixo era o mar, entendeu? E não dava para descer, não tinha como descer, porque poderia cair. Então Deus me deu a entender a posição que você está. Continue aí nessa posição. Você chegou à posição que eu queria que você chegasse. Lhe aprontei, trouxe você até aqui. Assim cumprir o sonho de uma profetisa, certo? Há uns quase 40 anos atrás, quando ela disse: irmão, Lorivaldo, eu tive um sonho com o senhor. E o sonho que eu tive foi que o senhor estava nas alturas. E o senhor sabe o que isso significa? Eu estava louco, convertido. Eu disse, não. Ela disse assim, porque o senhor vai pregar muito a palavra de Deus. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Glória Sande Kivedestai. Aleluia. Então, agora nós chegamos para concluir. Para concluir. Por exemplo, eu costumo dizer como título o crente 2 em 1. Nós vamos ver esse discernimento que dá a entender, uns dois entendimentos nesse versículo, que dá a entender, e o subentendido dá a entender, que é seguir o ensinamento daqueles que têm o conhecimento. Seguir o ensinamento daqueles que têm o conhecimento, que fala a palavra de Deus, seguir a ele, como ele está falando a palavra de verdade, viver essa verdade. E o segundo, que é conforme a palavra, os mandamentos de Deus. E o segundo é Apolo. O outro doutor da lei foi Zenas. E o outro segundo, Apolo. Então, Apolo o que é? Então, ele se esmerava na fé em Cristo, pregava pela fé em Cristo. Não tinha tanto conhecimento geral da lei e da graça, entendeu? Como Apolo, doutor da lei, tinha. Mas o Apolo, ele tinha o quê? A fé convicta na pessoa de Jesus. Então, todos esses dois pontos nos levam, ao final, a conhecer Jesus e, consequentemente, a salvação eterna. Amém? Pedro disse assim, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Para quem? É quem nós estamos. Então, a igreja somos nós, aonde estivermos. Então, temos que ser verdadeiramente adoradores dele. E Jesus disse à mulher samaritana que Deus procura a tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. Não só em Jerusalém e Samaria, como uma mulher perguntou a ele, mas que em todo lugar esteja, Deus encontre o verdadeiro adorador que adora ele em espírito e em verdade. Então, eu quero dizer, então, a posição que eu cheguei, não posso ir para frente, não posso voltar atrás, que a montanha é alta, né? Montanha alta, e increme, como se fosse um topo, né? Como se fosse uma pirâmide. Então, eu não podia ir para frente nem para trás, como eu falei. Então, se eu vou para aquela que prega pela fé, e vive pela fé, é Jesus que está correto, então aí há o sorteamento, porque eu falo da doutrina do sábado e dos 10 mandamentos. Aí sacia, me rejeita quando eu chego, porque teme isso aí, essa doutrina. Doutrina de Deus, como rejeitaram Jesus. Rejeitaram Jesus por isso, certo? E quando eu vou para a outra, que significa Zenas, doutor da lei, que tem um conhecimento aqui mais geral da palavra de Deus, agora não tenho tanta fé como aquela que prega por fé, convicta em Jesus. Mas também essa outra também, que é o doutor da lei, conhece a palavra,
também a fé que gera essa palavra também é salvação em Cristo Jesus. Mas quando chegou a essa, que é o significado de toda a lei, né, conserva, sábado, os 10 mandamentos, entendeu? E entendimento mas das profecias proféticas, como é Daniel, Ezequiel, Jeremias e o Apocalipse, entendeu? Então, aí também sacia com estratégia, entendeu? Tratando bem, mas armando para que eu não me sinta, na verdade, bem lá no meu íntimo. Então Deus nos deu discernimento para entender o que é por trás o que é que está atrás das palavras. Na verdade, por isso Jesus disse, conforme o nosso coração interno. Não importa que a pessoa diga coisa boa, mas com o coração desejando o mal para aquele seu próximo. Então, e aí, as oportunidades mescladas de que oportunidade dá, mas a maioria das vezes é para não dar, só para deixar a pessoa em banho-maria, ali, banho-maria ali, e não ter essa liberdade que nós temos aqui, tá vendo? E falar a palavra de Deus. Que Deus nos chamou, Paulo disse que ele estava preso, mas que a palavra na boca dele não estava presa. Então não adianta querer nos prender de algum motivo, de saciar por algum motivo, nos prendendo para que a gente não tenha movimento para fazer a obra de Deus, nem muito menos abrir a boca para falar a palavra. Mas Paulo disse, né? E Paulo estava preso especificamente, literalmente, mas ele disse, mas a palavra que sai da minha boca não está presa. Ele pregou muito, escreveu o livro, o Novo Testamento, entendeu? E muitas vezes, algumas vezes, como prisioneiro. Quantas vezes Paulo esteve preso e quantos anos Paulo esteve dependendo do domínio secular, controlando o espaço dele onde ele deveria estar. Mas, porque na permissão de Deus, esse lugar Deus permitiu para que ele abrisse a boca e desse testemunho em todos os lugares, em todos os setores da vida, porque em todos os setores da vida há seres humanos que precisam de liberdade. Isso assim, a luz brilha nas trevas. Então essa verdade que está em nós, na nossa boca, é para brilhar, onde mais precisa brilhar, porque nós todos somos feituras das mãos de Deus. E Deus não quer perder a obra que ele fez, então ele quer resgatar do mundo de pecado, trazer para a sua maravilhosa luz, que é a verdade. Então aí, a posição, se for para um lado tem isso, se for para o lado tem isso aqui. Então, lembra da montanha? Então, mas Deus está me mostrando que eu estou no topo. Não pode nem para lá, nem para cá, nem para a esquerda, nem para a direita, mas ficar no prumo. Porque o prumo é estar nessa posição que eu aqui estou agora como exemplo. Falei essas verdades para vocês. Agora mesmo, é madrugada. Mas quando eu comecei aqui, o inimigo tentou. Passou aqui, essa hora, difícil passar de alguém aqui. Passou aqui, foi mais de uma pessoa aqui comentando uma com a outra e dizendo uma palavra negativa. Por quê? Você lembra da mulher que dizia que no vida era para desanimar os crentes para ir para a igreja? Então aí era para desanimar, para eu não falar essa palavra, porque de antemão já tinha falado da inspiração que ia postar, como eu cantei primeiro falando que ia postar esse vídeo aqui, essas palavras. Tá vendo aí? Então, foi uma palavra desanimadora, passou lá na rua e falou de maneira para eu ouvir aqui dentro aqui do meu barraquinho. Mas graças a Deus que esse barraquinho aqui está se tornando uma bênção. Porque quando alguém que pode chegar perto da gente para estar conversando, desanimando e rejeita, deixa esse de lado e me deixa só, mas é para que esteja com o tempo a sós com Deus, como é aqui este momento, aqui e agora. Onde foi que João teve a revelação, uma das revelações que são as maiores, que é o livro de Apocalipse, que mostra as coisas tudo resumido em toda a Bíblia, e também como é o céu, as glórias do céu, que nós vamos alcançar pela grande graça e misericórdia de Deus. Onde foi que João estava quando ele escreveu o Apocalipse? Olharam?
numa caverna, porque onde ele estava era uma ilha, em volta, um mar, como prisioneiro, e o mar em volta, justamente para os prisioneiros não fugir. E aí eu não sei se ele estava somente naquela ilha sozinho, ou se tinha mais outros prisioneiros, certo? Então ele não podia ir nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. Você lembra da montanha, o sonho, certo? Então, o topo dessa montanha também é um lugar desse aqui, como foi João, na ilha de Patmos, isolado, mas aí quando Deus veio, revelou o Apocalipse para ele, e aí está escrito, então, é bonito, né? Quando a gente vence as controvérsias contra nós, os males, as setas, que Deus nos faz vencer na verdade, e como resultado de tudo isso, de bom e de mal, a gente faz o tempero para no final ter a experiência e com essa experiência a gente agradecer a Deus e nos alegrar por tudo que nos aconteceu. Aí conclui de novo com o mesmo versículo que a gente começou, que diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam, tá vendo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de Deus. Quanto disso é bem? Então, graças a Deus por tudo isso, eu vou terminar cantando assim. As palavras de Samuel Espírito e Santo Espírito, quando diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor e jamais vai nos desamparar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu, só não. Acompanhe comigo. Nosso bom, o que pastor. Vocês amém junto comigo, vamos lá. Recebendo essas palavras, vamos lá em nome de Jesus. Amém. Uma resposta.